Maurício, o que te inspirou para fazer o personagem André? O André é autista, para quem não conhece. Eu criei os personagens há algum tempo, criei os personagens com algum tipo de deficiência. Então tem o mais antigo dele é o Humberto, ele é mudo. E daí vieram o Cadeirante, veio a Dorinha, menina cega, e vieram outros com algum tipo de deficiência. Faltava um autista. Eu não tinha contato, eu não tinha cultura para fazer um personagem autista. Porque o autista não é de um jeito só. Eu tenho várias coisas, níveis de autismo, né? Até que eu me aproximei de alguns deles. E de alguns deles que percorreram, foram ao meu estúdio, junto com os pais. Um dos autistas mais fabulosos que passaram pelo meu estúdio era um menino que não tinha contato com o mundo, ele estava escondido dentro dele, dentro do mundo dele, mas caiu na mão dele um livrinho do Chico Bento. E por algum motivo ele se encantou com a figura do Chico Bento. E ele resolveu, de alguma maneira, passou para a mãe, para o pai, que ele queria se vestir igual ao Chico Bento. E quando ele foi ao estúdio, ele era o Chico Bento. Ele estava de chapéu de palha, camisinha amarela, calça xadrez azul, não estava descalço, não estava de blusininha. E ele queria ser chamado de Chico Bento. Antes disso, ele não se comunicava. Ele usou o Chico Bento como porta de entrada para se comunicar com o mundo. E foi maravilhoso, porque eu vi o Chico em diversas vezes. Ele, depois de alguns anos, ele estava cada vez menos Chico Bento e mais ele mesmo. Eu acho que era Luan o nome dele. Então, a história de quadrinhos, os personagens têm esse dom de servir de referência para pessoas autistas se comunicarem com o mundo. Não aconteceu com o Chico só. Tem uma menina na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que é a Mônica. Ela decidiu que ela era a Mônica, então ela fala com a Mônica, age com a Mônica. No começo estava usando o coelho com a Mônica, depois ela se acalmou um pouquinho e foi virando ela mesma e começando a se dividir, como eu acho que foi melhor. Eu tenho visto diversos casos de autistas que se espelham nos personagens para sair do mundo cinzento e sem comunicação em que eles vivem e voltam para convívio da casa, da família, até da sociedade. É uma magia que está sendo alvo de estudos por parte técnica do pessoal ligado nesse tipo de pesquisa. Eu fico muito feliz por ter esse resultado também nas minhas histórias em quadrinhos. O André era um menino que eu conheci também em Mogi das Cruzes, muitos anos atrás, também isolado no mundo, mas ele não se espelhou em ninguém. Ele se aproximou do geral na Turma da Mônica e começou a brincar de personagens de história em quadrinhos. Então, com isso, ele foi também se libertando do isolamento e passou a ter uma vida praticamente normal, inclusive na escola. Então, André, a Dorinha, a menina da favela da Rocinha, o Chico Bento, são pérolas que eu fui pegando na minha vida profissional e que às vezes fazem a diferença no momento em que está meio
desanimado, qualquer coisa faz a diferença para nos levar para diante.